papel, eu mandei para algumas pessoas. A igreja é a solução, a igreja ela tem que ser esse baluarte, a igreja tem que ser esse atalaia, a igreja tem que ser essa entidade que ser sal, que não permite que o mundo apodreça, ser a luz que joga, retira todas as trevas que existem. A igreja precisa entender isso. E hoje, no Dia dos Pais, nós vamos observar que a sociedade, ela tem tentado apagar alguns dias comemorativos importantes. Existem escolas que já não se comemora mais dia de pai, dia de mãe, né? Eles comemoram o dia da família. E família é meio esquisito, né? Pedro, João está aqui. João, teu pai está ali. Vai lá ficar com teu papai. Aí, ó. Esse é o João, marido da Rebeca. A Rebeca está com o papai lá, né? João está aqui com a gente. E a gente tem visto que a sociedade, ela tem tentado apagar essa ideia de família. E aí, quando a gente estuda, né, que gosta de estudar história, né, você vai observar que isso é desde sempre. Isso é desde sempre, né? Na antiguidade, quando vamos pegar um texto bíblico lá, né? Quando o faraó, ele queria extirpar da memória do Egito o nome de Moisés, o que ele faz? Ele manda retirar todas as epígrafes que tinha o nome de Moisés, como se Moisés não existisse. E hoje a sociedade, essa sociedade pós-moderna, essa sociedade volúvel, essa sociedade efêmera, essa sociedade, como diz Zygmunt Bauman, né? Essa sociedade líquida, né? Nós estamos tentando, e a gente está entrando nessa, né? Destruir a família. E você começa a retirar ícones, você começa a retirar valores, você começa a ter uma igreja ou uma sociedade onde não tem o quê? Identidade. Para que a identidade do príncipe das trevas, a gente tem que entender isso, essa luta não é uma luta comum, é uma luta espiritual. Para que ele coloque a identidade dele, coloque a marca, né? Se for pensar em Apocalipse, coloque a marca desse século nas nossas mentes, nas nossas famílias. Por isso é importante nós trabalharmos família. É importante nós trabalharmos essas questões sérias que até a igreja ela está perdendo. Por isso que a gente enfatiza muito isso. Existem pessoas que eu sei disso, que Dia dos Pais é um dia difícil, assim como o Dia das Mães, que nem aparece na igreja. E eu entendo, são questões emocionais, são questões que trazem à memória algo que ainda traz desconforto para muitos. Tem gente que é dolorida uma situação dessa, e Deus sabe, Deus entende, mas eu queria que nós trabalhássemos esse Dia do Pai, o Dia dos Pais, né? Alguém vai dizer, os mais radicais vão falar assim, mas isso foi o comércio que criou. Ok, foi o comércio que criou, mas foi legal, foi bacana você ter um dia para lembrar os pais. Eu sempre falo que a melhor coisa que a gente pode fazer quando alguém perde um ente é honrar a memória daquela pessoa, mesmo depois de morto. E eu quero meditar nessa manhã, talvez para você que tem pai, louvado seja Deus por isso, você que tem pai hoje, que você vai poder sair daqui, comer uma azeitona com teu pai, né?
vai comer uma azeitona, né? Tem gente que vai comer uma outra coisa, mas o importante é você estar junto com seu pai, tomar um chá, um chá de hibisco. Gente, é um negócio gostoso esse chá de hibisco, né? Tomar um chá de hibisco, né, com o papai. É importante você valorizar esse momento em família. E é interessante que Deus, em determinados momentos, eu falei isso no dia das mães, ele se apresenta como uma mãe. Alguém lembra quando é que Deus se apresenta como uma mãe? Quando ele fala de quê? Sim, mas como é que ele fala? É muito tempo, né, gente? Já estamos em agosto, né? Foi maio, está muito distante, né? Geralmente Deus se apresenta como uma mãe quando ele trata de quê? De amor. Quando ele fala de amor, tanto é que ele fala assim, lá em Isaías, papai do Marcos, né? Não esse Isaías, eu vou falar de outro Isaías, mas Isaías é o papai do Marcos. Pode porventura uma mãe se esquecer de um filho que ainda amamenta, né? Então quando ele fala de amor, ele fala de amor maternal, né? Não que Deus seja mulher, gente, misericórdia, né? Não é isso, mas ele trata desse tipo de amor. Mas o tempo todo Jesus vai falar de Deus como Deus Pai. E nessa sociedade maluca, nós temos perdido a identidade de pai. E alguns aspectos, aqui nós temos hoje um monte de psicólogos, né? Tem algumas pessoas que tratar de paternidade de Deus, né? Tem até um livro escrito, não me lembro o autor, é uma situação complicada para algumas pessoas, porque alguns cristãos ainda trazem dentro de si barreiras emocionais devido a traumas com os pais, ou com o pai, talvez um pai ausente, talvez um pai violento. E aí quando você fala que Deus é pai, ele automaticamente recusa essa paternidade, porque ele não entende, ele projeta, quando a gente fala de paternidade de Deus, de pai, ele projeta o pai que ele teve na figura de Deus. E existem barreiras, né? Estou errado? Na psicologia não se trabalha isso, né? A questão da paternidade, tem gente que tem dificuldades com isso. Mas eu quero falar de algo que é muito importante, que é o papel, e isso são exceções. Porque, biblicamente, o pai é o ponto de partida para a nossa reflexão. O plano eterno de Deus, que foi corrompido no Éden pelo pecado, continua sendo corrompido a cada dia, é dar a unidade familiar e nuclear. Deus é um Deus de família. Deus é um Deus que cuida, e a família, ela continua sendo e sempre será, independente do que nós pensamos, aí tem as distorções, ela é composta de um homem, de uma mulher, que se unem para criar e terem filhos. Quem pode? Tem gente que não pode ter filho, vira titia, e graças a Deus por isso. Porque nós somos filhos de Deus por adoção. E alguns de nós somos pais por adoção. Nada demais. Mas é importante entender essa segurança, esse núcleo familiar, esse projeto de Deus. E aí quando nós falamos de Deus como pai, e quanto a mãe a gente trata do caráter amoroso, né? A ponto de Abraão, a gente comentou isso num culto aqui de quarta-feira passada, né? Abraão, quando vai sacrificar, Abraão é um homem inteligente, né? Quando ele vai levar Isaac para sacrificar, o que ele faz? Sai de madrugada para a mãe não ver. Se a mãe visse, com certeza ela ia puxar a orelha de Abraão. Vai levar meu filho para onde? Para matar. Está maluco? Então ele acorda cedinho
e vai levar esse instinto aí, mas aí temos que entender essa forma de testemunho de Deus. Existem nesse mundo de hoje, infelizmente, devido ao pecado, pais ausentes, pais que abandonam, abusam de seus filhos, destroem o emocional dos seus filhos, mas isso não corresponde à vontade de Deus. Papai, grave uma coisa, isso é para você, papai, independente da idade. Homens fracos, essa frase não é minha, homens fracos geram uma sociedade fraca. Você tem responsabilidade como pai. Isso é triste. Homens fracos geram uma sociedade fraca. A Bíblia ensina isso na questão da cojuíza Débora. Ela só foi cojuíza devido à fragilidade, à fraqueza do juiz que não fez o que deveria ser feito. Então nós, como pais, temos que ser fortes. O caos social em que vivemos é porque muitos homens, muitos pais têm sido conduzidos a negarem a sua própria masculinidade. A gente vai trabalhar isso no estudo que a gente vai fazer. A masculinidade. O homem tem perdido a sua masculinidade. Tem homem que faz até harmonização facial, né? Parece o Ken. Quem disse que ele é homem? São pessoas que negam as suas características, negam a sua liderança, que tem deixado essa geração órfã da masculinidade, das experiências transformadoras. O pai, ele existe para cuidar. A função do pai é a provisão, é a força, é a segurança, é trazer a paz, é trazer energia, segurança para as nossas famílias. Por isso eu quero me valer de um texto riquíssimo, que é o Salmo de Davi, o Salmo 23. Obrigado. O Salmo 23, ele tem uma verdade, mas dentro da teologia, a gente chama de que o Salmo de Davi é a teologia sistemática, Davi sistematizando, o Espírito Santo sistematizando como é a presença de Deus. E eu quero meditar nessa manhã sobre esse pastor que é pai e que deve servir de modelo e exemplo para mim como pai, para mim como avô, sem tirar a paternidade do meu filho, ele que é o pai. E às vezes eu brigo com ele: rapaz, você que é o pai, você que tem que levantar e pegar água. Não, eu sou avô. Avô só dá denguinho. É isso, Enoque? Avô só dá denguinho, né? O pai é que tem que fazer as coisas. Ele vai lá, às vezes estou lá na cama, né, assistindo lá alguma coisa, ele vai: vovô, pega água para mim. Eu falei: vai pedir para o teu pai. Mas o papai está dormindo, acorda. Isso é ensinar, e tem gente que não entende isso. Tem gente que tem dificuldade de entender isso. Nós temos que ensinar o homem a ser homem. Temos que ensinar o pai a ser pai. Às vezes nós estamos estragando as novas gerações. Felipe, eu sou avô, não sou pai. Rafael, eu não que é avô, né, pai? Tive que usar você porque já está virando de cara feia. E o Salmo 23, ele relata esse amor de pai. Eu quero que você leia esse texto comigo, pensando em Deus como pai. Ele
Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. E eu vou ler de novo na linguagem NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz o seguinte: o Senhor, esse Pai Senhor, como o Bruno fala muito, eu gosto dessa palavra do Bruno, Pai Senhor. Esse Pai Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha o que o Pai faz diante das dificuldades, diante das agruras da vida, diante das nossas questões emocionais, psicológicas. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Característica de um pai. Leva-me para junto às águas de descanso, refrigera a minha alma. Quantas vezes nossos filhos estão angustiados, precisam de um abraço. Ele refrigera a nossa alma. Esse Deus Pai refrigera nossas almas. Diante das dificuldades da vida, diante da loucura desse mundo pós-moderno, diante de valores que têm sido trocados, esse Deus Pai guia-me pela vereda da justiça. Esse é o nosso papel, Pai. Por amor do seu nome. Porque só Ele. Esse Pai nos livra dos perigos, dos infortúnios, das nossas dificuldades. Porque Davi ia olhar Deus como esse pastor Pai, diante das suas andanças. Ele fala o seguinte: ainda, e esse termo ainda, no hebraico, a tradução não é a melhor tradução. A melhor tradução é quando eu andar, porque isso é real. Todos nós passaremos por esse lugar. Então, quando ele fala ainda, no português não dá essa ênfase. Ainda é quando eu andar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo, meu Pai está comigo. Segurança, meu Pai está comigo. O teu bordão e teu cajado me consolam, ele me guia. E às vezes me dá umas pancadinhas porque eu estou errado. Disciplina faz parte do amor. Quem não disciplina não ama. E esse Pai, ele provê cada detalhe para nós. Quando Davi, olhando esse Deus Pai, fala: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. A segurança de um Pai amoroso, a segurança de um Pai condutor, provedor, dá a capacidade de Davi finalizar essa oração, esse cântico, dizendo o seguinte: por eu ter um Pai desse jeito, eu sei que a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Glória a Deus. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar para fazer a aplicação desse texto? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque através de Jesus Cristo, seu Filho, através da nossa aceitação na cruz do Calvário, Senhor, do teu amor, do teu cuidado, nós somos seus filhos, filhos por adoção, Senhor.
Muito obrigado pela sua maravilhosa graça, muito obrigado pela sua paternidade, pelo seu cuidado com cada um de nós, Senhor. Ó Pai, se alguém aqui nessa manhã, ou que nos assiste pela internet, irá nos assistir no futuro, estiver passando alguma dificuldade, ele possa entender que o Senhor é um Deus Pai, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de graça, que ainda que a gente passe por vales de sombra da morte, nós não tememos, porque o Senhor está conosco. Usa-me, Senhor, com autoridade, perdoe-me meus pecados, Senhor, para que eu seja não somente o comunicador da Tua santa palavra nessa manhã tão especial, que comemoramos o Dia dos Pais, em nome de Jesus. O Salmo de número 23, Deus é esse Pai e esse pastor, Ele que nos enche de esperança no mundo desesperançado, no mundo comprometido, quando tudo parece desabar. Encontramos nesses versos de Davi, no Salmo 23, preciosas verdades de quem é Deus, e que Deus é um Pai amoroso, Deus é um Pai que nos dá a sua provisão, Deus é um Pai que nos dá a força, Deus é um Pai que nos dá segurança, Deus é um Pai que nos dá a paz. Mesmo você que hoje, talvez, não sei por qual motivo, não tem o seu pai ao seu lado, nunca teve, saiba que em Cristo Jesus, Deus te faz filho amado. Ele é teu Pai que você pode confiar, é Ele que provê todas as coisas. E o primeiro aspecto que eu quero pensar nessa manhã, é que esse Deus Pai, esse Pai, que serve para nós como exemplo, Ele é a nossa provisão. E Davi no Salmo 23, versículo 1 e 2, diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Numa versão mais próxima do hebraico, daquilo que Deus inspirou Davi a escrever, e ele pensou naquele momento, e Deus escreve para nós hoje: o Senhor é o meu pastor, Ele é meu Pai, e quem tem um Pai como Ele, não tem necessidade de mais nada. Ele é suficiente para mim. Eu tenho um Pai que provê para mim todas as coisas, por isso que nada me faltará, porque simplesmente estar na presença de Cristo, para mim já é suficiente, porque Ele é meu cuidador, Ele é meu ajudador, é Ele que me conduz, é Ele que me leva, é Ele que me trata. São os atributos de Deus, esse Deus da provisão. É Ele que me faz repousar em pastos verdejantes. E aqui tem que entender a característica: tudo que estava em torno de Davi era sequidão, era deserto, era pedra. Mas esse Pai, Ele sabe exatamente onde está o alimento que você precisa. Deus conhece, embora às vezes, muitos de nós, eu conheço algumas pessoas aqui que estão passando por um deserto. Deus está te conduzindo para um manancial, creia nisso. A provisão de Deus é suficiente para nós. É Ele que sabe onde está o oásis para cada um de nós. Por isso confia, porque Ele nos leva junto à água de descanso e refrigera a nossa alma. É interessante entendermos que uma das primeiras coisas que Davi reconhece nesse Deus Pai, é que Ele sabe do caráter zeloso desse Deus. Você conhece o caráter zeloso desse Deus que é teu Pai? Será que você entende de verdade?
Porque essa sociedade hoje tem tentado desconstruir a pessoa de Deus. Deus é um Deus que tem o seu caráter zeloso. Uma outra característica para nós entendermos esse texto e esse contexto é que Davi reconhece a sua dependência de Deus. Esse é o grande problema da sociedade. Nós queremos viver a nossa vida sem Deus. Muitos lares têm sido fracassados porque filhos têm sido desobedientes aos seus pais. E pais têm sido negligentes na educação dos seus filhos. Mas Davi se coloca na posição humilde, ele reconhece, ele se coloca como ovelha. Eu vou falar mais na frente o que isso representa. Ele se coloca como ovelha, ele se coloca como dependente desse Deus, que é cheio de amor, que é cheio de graça, é cheio de bondade. Ao chamar Deus de pastor, pai, Davi se coloca na posição de ovelha, que é um animal frágil. Ovelha é um animal frágil. Alguém já viu ovelha? Já trabalhou, já viu o trabalho de um pastor com uma ovelha? É frágil, é limitado, ele é totalmente dependente do pastor para se manter segura e viva. É uma coisa interessante que a ovelha ela pode estar cheia, com muita sede, mas se as águas estiverem turbulentas, se as águas estiverem mexendo muito, a ovelha morre de sede, mas não bebe a água. Por isso que Davi ele fala que ele prepara esse lugar, ele refrigera. Por isso que ele fala que leva-me junto às águas de descanso. Nesses 2 primeiros versos nós podemos observar essa paternidade de Deus. Davi mostrando que Deus como Pai, e que é nosso modelo. E eu falo isso com muita propriedade, eu leio um pouco. Não são os livros de autoajuda, mas o modelo é a palavra de Deus. E tem muita gente trocando a palavra de Deus por outros livros para educar os seus filhos. Nesses primeiros versículos desse salmo tão lindo, Deus nos mostra que você pode descansar no cuidado e na provisão de Deus, não importa o que está acontecendo com você hoje. Você tem descansado na provisão de Deus? E descansar não é ficar parado. A ovelha não fica parada, ela anda, mas ela tem um guia, é o Senhor. Será que diante das dificuldades que a nossa sociedade está vivendo, você papai, você vovô, você tio, você homem, você tem levado as pessoas a descansarem na provisão de Deus diante de tudo o que nós estamos passando? O Senhor é um Pai que está conosco todos os dias. Vocês sabiam disso? Esse Pai está presente todos os dias. Ele não nos abandona. Nós podemos descansar no cuidado de Deus, não importa o que nós estamos vivendo. Creia nisso, irmão. Não importa o que você está vivendo, mantenha-se íntegro, porque o Deus provedor, o Deus Pai, Criador de todas as coisas, está conosco. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, verso 19, ele fala: e o meu Deus, esse Pai Celestial,
de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer, por meio de Cristo Jesus, lhe dará tudo que vocês precisam. O problema é que às vezes a gente exige coisas que nós não precisamos. Carro novo. Vou falar coisas assim comuns, né? Carro novo, casa de praia, viagens. Será que nós precisamos disso para viver de verdade? Conheço tantas pessoas que têm tudo isso e vivem uma vida desgraçada. O ideal é você fazer tudo isso. Isso que é bom, fazer tudo isso, mas saber que tudo isso vem da boa mão de um Deus que é Pai. Estava vendo um podcast, eu mandei para algumas pessoas da igreja aqui, de um cantor sertanejo, teve depressão. Ele falou: olha, eu sou muito rico, mas nada do meu dinheiro, nada do que eu tinha o melhor, tenho o melhor de tudo, preenche o vazio existencial que eu tenho. Só Deus, somente Ele, somente esse Pai pode preencher esse vazio existencial. Muitos cristãos, aí está o erro dessa teologia louca que temos vivido no século XXI. Muitos cristãos tratam Deus como um Senhor severo. Já viu isso? É o Deus do não. E tem pai que é assim. Eu, antes de conhecer a Rosanete, infelizmente namorei. Eu queria ter essa namorada Rosanete, mas eu fui um menino levado. Namorei algumas pessoas. E toda vez que eu vi um pai muito severo, eu, na minha pequena idade, falava assim: esse cara foi um problema ou é um problema. Pode observar isso. Todo cara que é muito rígido, ele esconde alguma coisa dentro dele. Pode observar. Então, essa sociedade que nós vivemos hoje, muitos veem Deus como Deus severo, que está sempre pronto para nos punir quando você erra. Já viu isso? Eu falo: não, ensina para o teu filho, ó, se você fizer, eu nunca falei isso para o meu filho, e hoje, meu filho permitindo, eu não falo isso para o Pedro: se você fizer isso, Deus vai castigar. Eu me lembro que quando tinha trovoada, quando tinha tempestade, eu morava no Jardim América, né, do lado daquele rio ali, e enchia tudo, e aquelas águas caíam. Eu perguntava para minha mãe, o que está? E trovoada. Aí minha mãe virava para mim e falava assim: o que você fez? Deus está zangado. Gente, olha que doideira, porque eu cresci, aí ele estava falando: ele está brigando com você porque você fez aquilo comigo. Gente, eu tinha pavor de Deus. E tem gente que é assim, tem gente que trata o filho dessa maneira. Muitos cristãos imaginam Deus como um Deus severo, um Deus punitivo quando as pessoas erram. Mas Jesus desejou, ardentemente deseja, que a nossa compreensão partisse da premissa de que Deus, Ele é um Pai celestial. De vez em quando Ele tem que gritar mesmo, mas é por amor, é por carinho. Ele é um Pai amoroso que ama a cada um de seus filhos. Segunda coisa que eu aprendo ao olhar esse texto na ótica de Davi, entendendo Davi, vendo Deus como Pai criador de todas as coisas, como Pai provedor, como Pai amoroso, como Pai cuidador, nós aprendemos que Ele é a nossa força. Olha o que diz o verso 3: refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O que é refrigerar a alma? Às vezes a gente está angustiado, né, gente? Está bravo, né? Aí você vai lá, desculpe aqui que eu vou falar para o pessoal que é da farmácia, né? Aí vai lá, pega um Alprazolam, um Clonazepam, né?
né, na linguagem, pega o Rivotril, né, Lexotan, um negócio desse, para tentar acalmar o turbilhão da nossa vida, para refrigerar nossa alma. Mas Deus quer refrigerar nossa alma também de outras maneiras. Diante das dificuldades, diante das agruras, nós devemos apresentar as nossas dificuldades para Ele, porque Ele nos guia pela vereda, nesse caminho da justiça. É um Pai que pavimenta os nossos caminhos. Mesmo que eu e vocês estejamos andando no deserto, Ele é um Deus que tira às vezes as pedras para que nós possamos caminhar de uma maneira segura. Isso é ser pai, é pavimentar o caminho para o seu filho. E às vezes eu me pergunto, qual caminho eu tenho pavimentado para o meu filho? Para mim ainda é uma criança, vai fazer 33 anos, para mim ainda é criança, vai ser sempre criança. Se Deus me permitir que eu esteja com ele quando ele tiver 60 anos, eu vou ser, mas eu sou uma criança do meu pai, eu vou na casa do meu pai, visitar ele com 60 anos, meu filho, você já comeu? Você quer comer? Tem iogurte na geladeira. Ele pavimenta o caminho, ó, cuidado que tem um negócio ali. Ele é um homem, imagina Deus, esse Pai amoroso, o que Ele quer fazer comigo e contigo. Ele tem um plano muito maior. O plano de Deus, Ele é a nossa força. Ele resolve quando as coisas estão erradas, apesar da nossa tristeza profunda, quando nossos planos se frustram. Nós temos planos e às vezes eles se frustram, mas Ele é que nos guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Para algumas pessoas, nessa sociedade que nós vivemos, a força vem de tantas coisas, vem daquilo que nós possuímos. Algumas atribuem a sua força à sua quantidade de riqueza. Existem aquelas que acreditam que são fortes por causa da sua personalidade, devido à sua história de vida. Porém, a verdadeira força nasce daquele que depende e coloca a sua vida diante do Senhor. E vale-me do texto de Isaías, capítulo 49, verso 39 e 21, que diante das dificuldades da nossa vida, diante dos desertos, diante das nossas, a igreja sabe no termo, né? Das nossas esquisitices, nós somos esquisitos. Ele falou o seguinte, que esse Deus Pai dá força aos cansados e vigor aos fracos. Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que ama, Ele é um Deus Pai que provê. E às vezes na nossa juventude, olha o que Isaías vai falar, até os jovens perdem a força e se cansam. Às vezes a gente se cansa, né, jovens? E o texto fala, os rapazes tropeçam e caem de exausto diante da loucura, Sofia, que é esse mundo. Estudar, pensar, é tanta coisa que a gente tem que fazer, ajudar a cuidar do irmão. E às vezes nós ficamos exaustos. Mas olha o que o texto fala desse Deus Pai. Mas os que confiam no Senhor, não os que confiam na sua força, na sua habilidade, somente. Isso é importante. É importante estudar, é importante, muito importante. Mas ele fala, mas os que confiam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Porque esse Deus Pai, esse bom pastor, restaura as nossas forças. Ele nos alimenta espiritualmente e também emocionalmente. Aqui na igreja a gente tem umas dobradinhas, né, com os psicólogos, né, que tem vários psicólogos. Às vezes eu passo um caso para eles, que na área da psicologia, e não poucas vezes os psicólogos daqui da igreja passam para mim porque falam que é da área espiritual. E a gente trabalha tudo junto, a gente trabalha até um tripé. O psiquiatra, o psicólogo e o pastor.
E funciona. E glória a Deus por isso. Porque às vezes nós estamos exaustos, mas é Deus, porque às vezes existem coisas que somente Deus pode nos alimentar espiritualmente e emocionalmente, pois Ele é o nosso Pai amoroso, que nos traz refrigério. Assim como a ovelha, como diz Davi em vários momentos aqui, assim como a ovelha cansada se renova ao chegar aos oásis, nós também somos renovados pela presença de Deus, que diante das nossas dificuldades, nos traz equilíbrio nos momentos difíceis. É só Ele que pode fazer isso. Somente a graça e o amor de Deus, o refrigério de Deus, nos traz serenidade espiritual. Já experimentou isso? Serenidade espiritual? Pode cair o mundo. Estou em paz. Essa paz não vem de mim. Essa paz vem de um Pai que é totalmente amor, totalmente gracioso. Um Pai que nos ama tanto, que deixou a sua glória, se encarnou em Cristo Jesus e morreu por mim e por você. É a paz que excede todo entendimento, que vai além daquilo que nós podemos pensar. Deus é que nos mostra o caminho a seguir, é Ele que nos conduz. Ele é o pastor que conduz as suas ovelhas e nos resgata sempre quando é necessário. Esse Deus Pai, em Cristo Jesus, nos convence do pecado e nos faz retornar para o caminho. Isso é ser Pai, de verdade. Terceiro aspecto, Deus é a nossa segurança. Deus é um Pai que é a nossa segurança. Se você fizer uma pesquisa aqui na Tijuca, fala assim, o que você precisa mais? Todo mundo vai falar assim, segurança. Todos nós precisamos de segurança. Quando você trabalha em psicologia de desenvolvimento infantil, né, você vai ver que o que você mais tem que trabalhar com a criança é o aspecto da segurança. Uma criança segura se torna um adulto melhor. Uma criança insegura se torna um adulto frágil. Um adulto cheio de problemas, um adulto cheio de dificuldades. Por isso ele fala, ainda, olha como é a nossa segurança, ainda, ou seja, quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Gente, isso para mim é muito sério. Nós temos que tomar cuidado quem nós temos ouvido, que evangelho nós temos escutado. Com muita tristeza eu falo, mas é uma realidade. Nós não vivemos numa bolha. O vale, já falei isso várias vezes aqui, eu quero enfatizar porque parece que a gente não aprendeu ainda. O vale da sombra da morte, ele é real. Quando o teu Pai, quando Deus, quando a igreja, quando nós queremos te educar a não ir por esse caminho, é para que no dia que você andar ou entrar na tempestade, você tenha subsídio em Deus. Você sabe que diante da adversidade que virá, meus irmãos, não estou aqui sendo profeta da desgraça não, estou falando realidade. Esse vale da sombra da morte é real. Mas olha o que diz Davi, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. Teu bordão, ou seja, aquilo que te guia, e o teu cajado, não, o bordão é aquilo que você bate, e o teu cajado me consola. Eu sei que eu não vou estar sozinho no momento das adversidades. Pensando que Deus também é a nossa segurança.
Ele fala ainda: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, grave isso aí, unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Nos dias em que vivemos são maus, o medo tem ganhado cada vez mais espaço no coração das pessoas. Estamos vivendo à base de medicamento, de tanto medo. Tem gente que não sai da cidade, quer ir para o interior, todo mundo medroso. Vivemos uma sociedade em que cada vez mais o coração das pessoas tem medo, medo da violência, medo de adoecer, medo de perder o emprego, medo de perder a sua fonte de renda. São alguns exemplos que podem tirar e tiram de verdade o nosso sono, eu sei disso. É complicado, mas saiba de uma coisa: esse Pai que é Deus não nos criou para viver com medo. O problema, o medo é bom. O medo é bom. O medo foi dado por Deus para a gente ter uma reação. Mas o excesso de medo é problemático. Aí tem ansiedade, a síndrome do pânico. Deus não nos criou para viver com medo. Podemos ter medo, mas não devemos viver com medo, porque Ele nos fez como filho amado. O seu cuidado é tão grande que Ele não conseguiu ficar longe de nós, mesmo diante das nossas mazelas, do nosso pecado, da nossa desobediência. Ele mandou Jesus para nos dar vida, e vida de qualidade. João fala que esse mundo que jaz maligno vem para roubar, matar e destruir. Mas esse Pai amoroso, em Cristo Jesus, nos dá vida e vida em abundância. Esse é o papel de um pai. Todos os dias, mesmo sem você perceber, todos os dias experimentamos o cuidado desse Pai que é Deus. Ainda que não vejamos, esse cuidado também se revela, e aí que é duro, quando Deus diz não. É duro de ouvir não, né? Mas é cuidado de Deus, é amor de Deus. Muitas vezes reclamamos quando as coisas não acontecem em nossa vida da forma que queríamos, mas algumas vezes, e não poucas vezes, Deus está nos guardando com algo que nós não sabemos. E aqui eu vou fazer uma ilustração triste. O fato que aconteceu ontem, né, que aquele avião caiu, anteontem. Foi entrevistado, o cara pediu até perdão, ele pegou um táxi para pegar aquele avião. E o trânsito estava muito ruim. Alguém viu essa matéria? O trânsito estava muito ruim. E ele começou a reclamar com o motorista de táxi: eu vou chegar atrasado, eu vou perder o avião. Aí o motorista de táxi falou assim: meu amigo, quem sabe Deus não está te poupando de uma tragédia. Ele perdeu o avião. E o avião caiu. Ele foi à televisão e falou: eu quero falar com esse taxista. Estou muito triste com a morte das pessoas, mas eu quero falar com esse taxista. Porque Deus nos trata como indivíduos, e às vezes Ele diz não diante de algumas situações que nós ficamos tristes e chateados. Mas Deus sempre tem um plano melhor para cada um de nós. O não de Deus é alegria. E já indo quase para a conclusão, quase, para não falar conclusão, o pessoal vem. Quase para a conclusão. O texto ele fala uma coisa que para nós é complicada de entender. Esse Pai, esse Deus Pai, Ele unge a nossa cabeça com óleo. No antigo Israel, os pastores usavam óleo na cabeça das ovelhas para 3 propósitos. Primeiro, que era para repelir os insetos. É muito inseto, gente. Eu particularmente não gosto de ir para a zona rural, tá? Eu já falei isso aqui na igreja, ó. Pastor, tem evangelismo, é favela? Estou dentro. Não, é lá no interior do Amazonas, estou fora. Não gosto de mato, gente. Detesto mato.
né? Ao ponto que, quando a minha antiga igreja, né, quando eu pastoreava, e a gente ia para retiro, a igreja sabia me dava 15 dias de licença. Mas sabe para que 15 dias de licença? Para tomar remédio, antibiótico, anti-inflamatório, que eu voltava todo inchado. Eu não me adapto com mato. Mato para mim é terrível, né? Por isso que eu estou enrolando com o Pedro Paulo para ir lá para Palmares. Que mato. Hã? Não, Ilha Grande eu vou tranquilo, oh, nossa. Pois é, né? E por isso que e a segunda coisa que a gente aprende é que esse óleo que o pastor coloca na cabeça é para curar machucado, porque os insetos eles entram e criam feridas nas ovelhas. E olha só que coisa, quando ele entra, os insetos entravam nas ovelhas e começavam a trabalhar no cérebro, começavam a comer, e essas ovelhas elas tomavam distância e batiam a cabeça contra alguma coisa sólida diante de tanta dor que aquele mal fazia, aqueles insetos faziam. Então esse pastor, esse óleo na cabeça, é um repelente natural que protegia aquelas ovelhas das mais terríveis pragas dos inimigos. Para as ovelhas, o pastor pegava uma mistura de azeite, ungia a cabeça, esfregando o óleo com a sua lã, especialmente ali em torno, nariz que tem a gente, né? Focinho, olho, ouvido. É assim que Deus faz conosco. Deus derrama o seu Espírito Santo sobre as nossas mentes, para que nós não sejamos atacados por pragas que venham a tentar destruir a nossa mente. Ele é o bom pastor que unge as nossas cabeças com óleo. Esse óleo, metaforicamente falando, simboliza o Espírito Santo que guarda a nossa mente das coisas que nos atormentam. É um Pai amoroso. Por isso que Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 fala: não estejais, filhinhos, inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Queridos irmãos, não andemos atormentados, ande na paz da sua vida cristã, porque o nosso Pai Celestial cuida de nós. Indo para a conclusão, Deus é esse Pai que nos dá a paz. Estamos sob a vista de Deus. O termo aqui, quando ele fala que a bondade do Senhor certamente me seguirá, esse termo seguirá é perseguir no hebraico. A bondade e a misericórdia de Deus te persegue. Olha que coisa linda. Ela te persegue. É como você pegar teu filho, né, que já teve essa experiência de botar ele na bicicleta de rodinha, e depois você tira a rodinha e teu filho vai andando e você está assim, ó, perseguindo para que mal nenhum aconteça a ele. Esse é o nosso Pai que nos persegue com a sua graça. Ele nos observa porque Ele gosta, Ele se importa conosco, que nós possamos desfrutar dessa companhia desse Pai. E eu concluo, para você não ficar triste, nem eu ficar triste diante desse Pai tão perfeito, mas que é o nosso modelo. Esse é o nosso modelo. Nós, como pais naturais, podemos falhar, e vamos falhar. Vamos falhar, papai. Vamos falhar. Às vezes não vamos decepcionar nossos filhos. Vamos decepcionar muito. É natural. Mas o nosso bom pastor, o Pai da eternidade, é um Deus conosco, que nos guia no vale da vida e nos faz andar em pastos verdejantes. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar. Senhor,
fidelidade. O nosso pastor que nos faz caminhar por pastos verdejantes. Um Pai de amor que nos leva à água de descanso, que traz refrigério à nossa alma. Que mesmo quando nós estivermos passando por turbulências da nossa vida, podemos saber que Tu está conosco. É Tu que nos prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, que unge e protege em nossa cabeça, nos impregnando do Teu Santo Espírito sobre nós, e por isso o nosso cálice transborda. Esse Deus que, Senhor, é o Deus de bondade, de misericórdia, que nos persegue todos os dias, e temos a certeza que habitaremos na Sua casa para todo sempre. Nesse momento, Pai, queremos colocar os pais desta igreja diante do Senhor. Eles possam olhar para Ti como modelo e exemplo de um pai que protege, que cuida, que provê, que dá a paz. Senhor, há também muitos que já não têm o seu pai presente, mas que eles possam ver e sentir e vivenciar a Tua presença, o bom Pai, o Pai eterno que está conosco, Senhor. Nos dê sabedoria diante de um mundo mau, diante do mundo perverso, diante de um mundo de inversão de valores, que nós possamos ser homens de verdade, homens de honra, homens segundo o Teu coração, que possamos, ó Pai, influenciar essa geração através da Tua palavra, Senhor. Derrame a Sua graça sobre cada um de nós. É a oração que Te fazemos, em nome de Jesus. Amém. E para cada papai, feliz Dia dos Pais em Cristo Jesus. Vamos à igreja.